E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Igor Provença. Estamos voltando com mais um capítulo do Epstalk, nosso podcast de filosofia. Vamos iniciar aqui o nosso 12º capítulo sobre filosofia platônica. Na verdade, é o 12º capítulo do podcast em si. Mas o tema hoje será, novamente, platonismo. Vamos falar do nosso bom, querido e velho Platão, né? O filósofo aí que estamos estudando com os nossos podcasts, desde o primeiro podcast. Algumas exceções aqui e ali, mas a maioria absoluta dos podcasts que eu tô gravando são sobre Platão, sobre as obras platônicas. Eu estou lendo os diálogos de Platão e estou fazendo podcasts, né, para cada um deles. E é isso. Eu sou o Igor Provença, para quem não me conhece. Oi, tudo bem? Eu sou advogado, eu atuo com direito do trabalho, direito previdenciário, direito criminal. No entanto, eu também gosto muito de filosofia, eu sou entusiasta da filosofia. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este canal só para falar sobre isso. E hoje, o papo, como todos os outros, ele vai além do que só filosofia no papel. Hoje nós vamos entrar num diálogo que, sinceramente, tinha que ser leitura obrigatória para qualquer um que ainda acredita em princípios, para alguém que tem valores e quer seguir esses princípios e valores à risca. Antes de começarmos, eu vou perguntar uma coisa bem séria para você, ouvinte, e eu quero que você responda com sinceridade. Se precisar pausar o podcast para pensar no assunto, na resposta, fique à vontade, tá? Eu não vou te impedir de fazer isso. Mas é uma recomendação. A pergunta é: você morreria por aquilo que acredita? Eu vou repetir. Você morreria pelo que acredita? Pegue 1 minuto ou 2 para pensar sobre esse assunto. Pensa que você tem a seguinte escolha. 1. Você pode viver tranquilamente o resto da vida, mas vai ter que negar tudo aquilo que acredita. Inclusive, vai ter que deixar de viver aquilo que acredita. Ou 2. Você vai morrer, mas sabendo que se manteve íntegro. Sabendo que sua morte, de alguma forma, contribuiu para a consolidação desses princípios pelos quais você vive. Esses princípios que você acredita, que você defende. Difícil essa pergunta, né? Mas é mais ou menos isso que se trata o diálogo que vamos falar hoje. Eu tô falando, pessoal, de Críton. Diálogo Críton de Platão, que é aquele que não só mostra um Sócrates prestes a morrer, assim como o Fédon em A Apologia de Sócrates, que eu já tratei aqui no podcast, né? O Críton é mais um diálogo que trata das vésperas da morte de Sócrates. E aqui no Críton, ele não vai mostrar só um Sócrates que está prestes a morrer, mas um Sócrates que vai nos obrigar a encarar uma pergunta que a gente evita a vida toda. Que é justamente essa, né? Até onde você vai para não trair a sua própria consciência? E se você nunca parou para pensar nisso, então, meu amigo, você tá precisando viver um pouquinho mais. Porque qualquer pessoa com um mínimo de vivência, em algum momento da sua vida, passou por isso. Passou pela situação em que ela teve que ficar entre o que acredita e agradar os outros. E ficar tranquilo. Quantas vezes na vida você não teve que discutir, teve que falar algo desagradável, falar algo que as pessoas à sua volta não queriam ouvir, né? Ou agir de uma forma que a maioria, pelo menos naquele momento, próximo a você, não viu com bons olhos, mas você ainda assim fez porque era o certo a se fazer, porque é o que você acredita, porque isso está de acordo com os seus valores. Todo mundo já passou por isso em algum momento. Em algum momento você vai ter que escolher entre defender aquilo que você acredita, agir conforme aquilo que você acredita, ou ter paz momentânea, né? Ter tranquilidade. Mas o que é mais desconfortável? O desconforto produzido pelo olhar das outras pessoas
ou o desconforto da sua consciência te cobrando e te falando que você sabia o que era certo de se fazer naquele momento e mesmo assim você não fez porque era mais confortável, era mais conveniente agir conforme a maioria das pessoas, agir conforme o que os outros achavam certo. É um questionamento bem difícil, né? Mas eu sei que isso é um evento canônico na sua vida, porque todos nós em algum momento nos deparamos com essa situação. Você vai passar por isso, mais cedo ou mais tarde, e você vai ter que escolher. Entendeu? O diálogo que nós vamos ler hoje, o Criton, ele trata justamente sobre isso, e ele é bem curto, tá, pessoal? Ele tem acho que umas 10 páginas mais ou menos. Você consegue ler num dia, tranquilamente. Se você quiser pausar aqui o podcast, ir ler o diálogo e voltar depois, fica à vontade, porque é bem tranquilo para ler o Criton, tá? É questão de... Na verdade, o Criton é considerado um dos diálogos iniciais de Platão. Então é o diálogo que geralmente o pessoal que está começando a estudar Platão pega para ler, para estudar, e ele é bem introdutório. Ele tem essa característica de ser um diálogo introdutório. Por isso que ele é bem curto. Mas então, vamos lá. Pensa comigo, meu caro ouvinte. Imagina que você é preso injustamente, que você vai sofrer a pena de morte, e aí os seus amigos, eles têm dinheiro, eles têm um plano e muitas pessoas dispostas a te tirar dali, a te dar a liberdade. A vida está te dando a chance de escapar e mesmo assim você diz não. Você diz não para a fuga. Você diz não para a vida. Você escolhe morrer porque fugir dali seria romper com tudo que você acredita. E isso, aos nossos olhos modernos, pode parecer uma grande loucura. Mas é aí que está a genialidade desse texto. E vocês já vão entender muito bem isso, porque o diálogo Criton, por mais evidente que isso seja, não é sobre um homem preso. Muito pelo contrário. Sócrates vai mostrar que de todos os homens, pelo menos naquele momento, ele era o mais livre. Ele era verdadeiramente livre. Vocês se lembram do nosso podcast sobre o Fédon? Que fala dos últimos momentos de Sócrates antes dele tomar a cicuta, o veneno que tirou a vida dele? Eu espero que vocês tenham ouvido esse podcast, tá? Porque se vocês ouviram, vai ficar mais fácil para entender o diálogo aqui, tá? Ele segue a mesma linha de raciocínio, então vai facilitar bastante para vocês. Recomendo muito que escutem o Epistalk, eu acho que foi o 9, Epistalk 9, onde eu falo do diálogo Fédon, tá bom? Porque no Fédon, o Sócrates ele menciona que a morte não é um problema para quem viveu de verdade. Para quem viveu de maneira virtuosa e buscando a sabedoria, a morte não é nada. Ele diz que a morte só é um problema para quem é escravo dos próprios desejos, para quem é escravo dos prazeres mundanos. Afinal, pense comigo, a morte, ela representa justamente o fim disso, ou seja, desses prazeres e desejos mundanos. A morte é a travessia para a eternidade com aquilo que você é de verdade. Entenderam? O nosso corpo perece, a nossa alma, ela é eterna. Ou pelo menos acreditamos que ela é eterna. No Fédon, o Sócrates ele traz argumentos muito lógicos e muito bem fundamentados no intuito de nos provar que a alma é eterna. Ele tem boas razões para acreditar nisso e nós também. Então, se você não cultiva a sua alma e você tem uma alma podre, uma alma deficiente, a ideia de passar a eternidade convivendo consigo mesmo, com essa interioridade sua, quando você não cultivou a alma, é realmente algo desesperador. Entendeu? Se o que você é de verdade não é lá algo muito bom, então a ideia da morte realmente vai soar desesperador. É isso que o Sócrates fala. Por isso que ele acredita que a degradação da alma é muito pior que a morte do corpo. É óbvio que ninguém quer morrer, né? Mas entre morrer e perder a alma, Sócrates prefere a primeira opção. Sócrates ele prefere sofrer um mal do que o praticar. Algo que nós vimos no Gorgias, lembram? Porque quando você sofre um mal, você se mantém íntegro. A sua alma continua intacta.
ela continua virtuosa. Mas quando você pratica um mal, você se corrompe, você causa uma desarmonia, um desequilíbrio, uma desordem na sua alma. E, por conta disso, não pode ser feliz de verdade quem pratica o mal enquanto não se curar desse caos interior, dessa desarmonia. Esse último ponto eu vou abordar um pouco melhor na República, mas a questão aqui é que no Críton, Sócrates escolhe deliberadamente não fugir e sofrer a condenação da morte. E por que ele faz isso? Bom, entendam, pessoal, meu caro ouvinte, meus caros ouvintes, entendam que esse episódio não vai trazer respostas fáceis. O que a gente vai fazer aqui é caminhar com o Sócrates dentro da cela. Nós vamos ouvir o Críton tentar de tudo para convencer o amigo a fugir. Vamos ver Sócrates desmontar todos os argumentos dele e, nesse processo, ele vai desmontar também boa parte do nosso modo moderno de pensar. Mas, acima de tudo, vamos falar de algo aqui que parece cada vez mais esquecido. O valor de viver e morrer de acordo com a verdade. E se essas palavras não te causaram medo e preocupação, então não se preocupe, porque até o final desse podcast, elas vão causar em você muito medo e muita preocupação. Tá bom? Então, senta aí, tá? Numa cadeira bem confortável, pega um cafezinho e vamos lá. O início do diálogo, ele é bem simples, mas ele também carrega um peso meio mítico aí. O Sócrates, ele tá preso, ele tá lá esperando a morte dele, e não é uma morte qualquer, né? Como vocês bem sabem, é uma execução decretada pela própria cidade a qual ele dedicou a vida toda. E qual foi o motivo? Bom, de acordo com os acusadores de Sócrates, ele está sendo condenado por ter, entre aspas, corrompido a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Mas a real mesmo é que ele virou bode expiatório. É muito mais fácil você culpar um velho filósofo do que lidar com a decadência da própria Atenas, né? É claro que isso só aconteceu naquela época, né? Hoje em dia, nos dias atuais, isso nunca mais aconteceu. Nunca mais. Eu fui sarcástico, tá, pessoal? Por favor. Vale lembrar que o motivo oficial da condenação de Sócrates era corromper a juventude, mas o que isso significa na real? Na real mesmo, ele estava ensinando os jovens a pensar com a própria cabeça, horas, a questionar os costumes e, acima de tudo, a buscar a verdade. E também se tornarem virtuosos, claro. E isso, para um regime degenerado, que era a democracia ateniense, isso era uma verdadeira ameaça. Educar a juventude para a virtude é perigoso quando o sistema vive de mentira. O Sócrates, ele não dava respostas prontas, ele fazia perguntas incômodas. E nada assusta mais um poder corrompido do que uma juventude pensante, inquieta e incorruptível. Então é claro que eliminar Sócrates era a prioridade da oligarquia dominante em Atenas. E eles conseguiram, né? Sócrates foi preso, e aí quem aparece? Críton, um velho amigo daqueles que estiveram com Sócrates desde o início. Ele é rico, influente, bem relacionado, é praticamente um político. E ele é um cara que não só admira Sócrates, mas também se sente responsável por ele. É importante mencionar aqui que o Críton, ele era, de certa forma, o maior investidor da causa socrática. Foi ele que tirou o Sócrates da vida de artesão e botou ele para ensinar filosofia para a galera de Atenas. Ele que financiava todas as empreitadas do nosso querido filósofo. Então, o Críton chega de madrugada, com tudo pronto. Tem plano de fuga, subornou os guardas, conseguiu um abrigo seguro na Tessália, até mesmo um futuro garantido para os filhos de Sócrates. E o argumento de Críton, ele é bem direto, né? Cara, não faz sentido você morrer por uma injustiça. Você pode continuar vivo, ensinando, convivendo com seus filhos, você é mais útil vivo do que morto. E o Críton também comenta que a opinião pública vai condená-lo por abandonar seu amigo na cadeia e deixá-lo ser punido com a morte. E olha, convenhamos, para 99% das pessoas, esse é o caminho racional. Fugir da injustiça, se proteger, recomeçar em outro lugar. Mas, né,
Sócrates não é 99% das pessoas. E é aí que a coisa muda de nível. Sócrates não responde com emoção, ele sobe o tom. Ele começa a levar a conversa do plano da sobrevivência para o plano da alma. E ele pergunta, primeiro de tudo, a gente deve escutar a opinião, ou melhor, a gente deve escutar qualquer opinião ou só a opinião dos que sabem de verdade? E Críton, sem hesitar, responde, claro, né, daqueles que sabem de verdade. E Sócrates retruca. Então, por que devemos dar ouvidos à multidão? Por que temer o julgamento de gente que não entende nada sobre o que é ser justo ou injusto? Né? E essa pergunta, tão simples, ela vai destruir toda a lógica mundana. Porque Sócrates não está discutindo só se deve fugir ou não. Ele está perguntando o que é viver bem. E Platão, por trás das palavras de Sócrates, responde. O que ele está querendo dizer aqui é que viver bem é viver com justiça, com fidelidade à alma, com harmonia interior. Não é meramente estar vivo e estar inteiro. E aqui a filosofia grega dá aquele famoso tapa na cara do mundo moderno. Porque a maioria de nós vive com medo de perder o corpo, com medo de perder a saúde, o emprego, o conforto. Mas o que Sócrates está dizendo é que o pior que pode acontecer com a gente não é morrer. É nos tornarmos injustos. É nos corrompermos por dentro. Então a morte do corpo é secundária. E o que importa de fato é a integridade da alma. E esse é o ponto central aqui. Sócrates está nos ensinando que a alma vale mais que a vida. Que é melhor morrer inocente do que viver traindo aquilo que se é. E cara, pensa nisso num mundo como o nosso. Onde muita gente vende a própria consciência por um cargo, por um pouco de fama, por medo do cancelamento, né? Sócrates está dizendo que ele prefere morrer limpo. Prefiro morrer em paz com a minha cidade, com a minha missão, com os deuses, porque viver injustamente não é viver, é apodrecer por dentro. E o que Críton está oferecendo para Sócrates é mera sobrevivência, e não uma vida de verdade. O que Sócrates está procurando é sentido. E esse sentido está justamente em permanecer fiel. Mas, gente, prestem bem atenção aqui, tá? Não é fidelidade ao governo da cidade. Sócrates não é fiel à democracia ateniense ou às autoridades atenienses. Ele é fiel ao espírito da cidade, à pátria como ideia, como missão, como uma extensão da alma. Entendem? Ele não é contra Atenas. Ele é contra o erro de Atenas. Ele quer restaurar Atenas, não destruir Atenas. E a única forma de restaurar é testemunhar a verdade, é dar testemunho da verdade, mesmo que isso custe tudo. Então vejam bem, pessoal, é muito interessante que vocês entendam que Sócrates ele não está morrendo pela cidade de Atenas em um sentido territorial, mas em um sentido espiritual. Ele morre pela cidade porque ela é, de um certo modo, uma extensão da sua própria família. O Estado, na visão clássica da coisa, não é uma autoridade contratualmente estabelecida, como os filósofos contratualistas falam, né? O Jean-Jacques Rousseau, o Thomas Hobbes, o John Locke, não. O Estado, ele é um ente orgânico, ele é uma união de várias famílias que formam uma unidade familiar ainda maior e mais autônoma. Então, se Sócrates foge, por mais que ele viva bem e até dê uma vida melhor aos filhos, ele ainda estaria indiretamente contribuindo para a decadência de Atenas e, claro, para a decadência de outras famílias que naquela época estavam evoluindo a passos largos. E quanto menos ordem há em uma comunidade, mais desestruturada ela será e mais fácil será para o caos dominar tudo. Se Sócrates foge, outros vão fugir. E aí, quando mais ninguém confiar na autoridade ateniense, virá a revolução que, como todos nós sabemos, sempre resulta em perseguições, assassinatos, tirania e injustiças de um modo geral. Tá? A história é a minha testemunha para essa afirmação. Ou seja, Sócrates teria contribuído, se ele tivesse fugido, né, para a condenação do povo ateniense em troca do próprio bem-estar. E pior que isso,
ele teria traído sua própria consciência. Ele teria traído a filosofia que diz que devemos conservar e cultivar a alma acima do corpo. Tá? É importante que vocês entendam que Sócrates não era um revolucionário. Sócrates era um restaurador. Seu objetivo não era derrubar Atenas, mas curá-la. Aceitar ser morto é um ato de pura bondade aqui, neste caso em específico, porque a sua morte, de alguma forma, contribuirá para não só tornar Atenas melhor, mas também para perpetuar a ideia de bem, que é superior a qualquer família, comunidade ou sociedade. E aí você me diz, ora, Igor, tá me dizendo então que a ideia de bem é superior à própria família? Pois é, meu caro ouvinte. O bem e a verdade devem ser, em última instância, nossa busca maior, segundo Platão. A missão, ela vem antes da família em muitos casos. Isso não significa que o dever com a família é menor, tá? Você nunca deve trair sua família. E nunca pode deixá-los ao vento, né? Você não deve nunca largar sua família, né? Abandoná-la. Mas é importante que, para Platão, e você tem que compreender isso, que a destruição da cidade ela vai impactar em várias e várias famílias. Entende? Portanto, você deve primeiro, antes de tudo, procurar, pensar e praticar esse bem eterno e imutável antes de mais nada. Você tem que incorporar em todos os seus atos e trabalhos um alinhamento à verdade e ao bem. Até porque, sem isso, como você pode fazer o que é melhor para a sua própria família e para as pessoas que você ama? Não tem como. Não tem como. O bem e a verdade devem sempre vir em primeiro lugar. Isso é uma ideia completamente platônica. E o meio para alcançar essas ideias é agir de maneira virtuosa e justa, como o nosso caro Sócrates está fazendo aqui. Então, ele começa a falar de pátria. Mas não aquele patriotismo de arquibancada, tá, pessoal? Que grita com a camisa da seleção e depois cospe na calçada. Sócrates ele tem uma visão profunda de onde ele veio. Uma visão quase mística. Para Sócrates, a cidade, ou seja, Atenas, é como uma mãe ou um pai. É de onde ele veio, onde ele cresceu, onde ele viveu, lutou, ensinou, foi julgado e onde agora vai finalmente morrer. E, se você passou a vida inteira recebendo dessa cidade, mesmo que ela esteja doente agora, você tem uma dívida com ela. Uma dívida espiritual, de certa forma. Então ele diz algo chocante pra gente hoje. Ele diz que você tem o dever de obedecer às leis da cidade, mesmo que elas te castrem, mesmo que elas te matem. E por quê? Porque o compromisso não é com o governo do momento, com o partido ou com os juízes. É com a essência da cidade. É com a ordem que essa cidade representa. A verdadeira polis, a verdadeira cidade, não o regime degenerado que está no poder. Mas não se confundam, tá, pessoal? Sócrates não é do tipo que obedece à lei só porque está escrita num papel. O filósofo aqui, ele não é um servo do Estado, ele é um servo da justiça. E isso faz toda a diferença. Ele aceita a morte não por covardia ou resignação, mas porque ele acredita que existe uma ordem mais alta do que qualquer decreto assinado por juízes ou governantes. É quase que uma forma de direito natural aqui. Vamos colocar assim. Ele não está dizendo sim, senhor, para o governo que o condenou. Ele está dizendo sim para Atenas verdadeira, aquela que ele quer restaurar, não aquela que está perseguindo ele. E essa obediência do Sócrates não tem nada a ver com um legalismo cego moderno. Né? Hoje em dia, muita gente se orgulha de seguir as leis só para parecer moral, mesmo quando essas leis são injustas ou desumanas. Então, a fidelidade de Sócrates não é ao regime político do momento, é a alma da cidade, ao seu ideal original. Porque obedecer por medo ou comodismo não é virtude, é servidão. Por outro lado, obedecer por amor à ordem, por consciência do bem, isso sim é nobre. É isso que esse diálogo, esse é o ensinamento nobre que esse diálogo nos traz. Que só vale obedecer quando se entende o porquê da obediência, né?
Só quando a lei está alinhada à justiça, à verdade, à virtude é que ela merece ser respeitada. Caso contrário, é instrumento de tirania. Ponto. É aí que está a questão. O X da questão é esse. Sócrates não quer destruir Atenas, ele quer curá-la. Que nem eu falei agora há pouco sobre ele não ser um revolucionário, mas um restaurador. Ele é como um médico que ama o paciente. E, por amor, ele aceita a dor. Porque fugir nesse contexto não seria só uma desobediência civil, seria uma ruptura espiritual. Ele teria que negar tudo que ensinou. Tudo. Se Sócrates foge, ele viraria o próprio estereótipo que quiseram impor a ele. O rebelde que corrompe os jovens, que desdenha da lei, que despreza a cidade. E isso anularia o verdadeiro poder da sua missão. A fuga, ela apagaria toda a autoridade do seu testemunho. Porque às vezes, o que ensina não é o que se diz, é o que se vive. Na verdade, eu acho que na maior parte das vezes, o que você vive vale muito mais do que o que você fala. E aí Sócrates, ele manda um dos golpes mais profundos da história da filosofia. Ele diz que sente as leis da cidade falando com ele, como se fossem vivas, como se a alma da cidade, aquilo que faz dela uma polis e não um amontoado de gente, estivesse olhando nos olhos dele perguntando: você vai nos trair? Logo você que viveu sob nossa proteção? Que educou gerações com base na razão, na ordem, no bem? Você vai jogar tudo isso fora por medo de morrer? E Sócrates não responde com palavras. Ele responde com a vida, com a atitude. Ele escolhe morrer, mas ele morre limpo. Por isso que ele é verdadeiramente livre. Porque pior do que morrer injustiçado pelos outros é viver injustiçado por si mesmo. E a lição aqui, ela é bem clara e cortante, né? Tem coisas na vida que são piores do que a morte. E uma delas é trair a sua missão. Outra é desonrar a sua cidade. E a pior de todas, que é destruir a própria alma. Um exemplo histórico interessante é o do príncipe Heitor, que, para quem não conhece, ele foi o príncipe de Troia na famosa guerra narrada na Ilíada de Homero. Né? Ele era o grande defensor da cidade, um guerreiro honrado, um marido fiel, um pai amoroso. E ele sabia que estava encarando uma batalha praticamente perdida nesta guerra contra os gregos. Quem que foi peitar o príncipe Heitor? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Aquiles, o grande herói da Grécia Antiga, o maior herói dos gregos. Ele vai para o campo de batalha com sede de vingança e Heitor entende que o fim está próximo e ele vai lá. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter se escondido dentro dos muros de Troia, ele poderia ter deixado o confronto para outra hora, mas não. Ele escolhe enfrentar Aquiles de frente. Por quê? Porque fugir naquele momento seria trair a sua própria alma. Heitor preferiu morrer com dignidade, que foi o que de fato aconteceu, né? Quem que vai peitar o Aquiles? Ele preferiu morrer do que viver envergonhado, sendo lembrado como alguém que abandonou seu dever. É exatamente essa postura que Sócrates também está encarnando aqui. O herói não é aquele que salva a pele, é o que permanece fiel, mesmo quando tudo está contra ele. Então, Crito, desesperado, ele vai lá e apela de novo. Pô, Sócrates, mas e seus filhos? Você vai deixar eles? E Sócrates, ele não ignora a dor disso, né? Ele sabe, de fato, que vai ser muito doloroso deixar os filhos. Mas ele também sabe que criar um filho com mentira e com covardia, com fuga da missão, é dar a ele um modelo podre, um mau exemplo. E que os verdadeiros amigos e discípulos podem educar os filhos com base no seu testemunho, e não em discursos. Até porque os amigos de Sócrates prometeram para ele que iriam cuidar dos seus filhos e da sua família, né? Então Sócrates ficou mais tranquilo com relação a isso. Mas a questão é que isso vai direto contra a mentalidade moderna. Porque hoje, tudo gira em torno do conforto. Tudo gira em torno da sobrevivência individual. Mas Sócrates, contra essa maré, está falando de sacrifício, de heroísmo, de missão e de fidelidade. Então, isso tudo, né, para finalizar, ecoa uma lógica que transcende o mundo político. Sócrates, assim como o próprio Jesus Cristo, não revidou a injustiça com violência. Ele não tentou reverter seu destino pela força ou pelo medo. Ele entendeu que há algo mais alto do que a própria sobrevivência, que viver conforme os seus princípios e sua consciência
é de fato a prioridade na vida de qualquer homem. Ele não buscou vingança, mas buscou ser coerente, né? Ele não lutou para escapar da sentença, mas para dar testemunho da verdade que sustentou ao longo de toda a vida. E essa postura entrou para a eternidade, né? Um monte de gente conhece Sócrates, mas você é capaz de ao menos lembrar o nome dos caras que acusaram e o condenaram à morte? Pois é. Então, num mundo onde o medo, o cálculo e a autopreservação moldam as decisões, Sócrates nos mostra que há um outro tipo de força. Aquela que se revela quando alguém prefere ser fiel ao bem do que salvar a própria pele. É essa força que transforma o condenado em um símbolo, um prisioneiro em um exemplo, um fracassado, entre aspas, diante do mundo, em vitorioso diante do tempo. E aí a coisa começa a ficar desconfortável. Porque esse tipo de heroísmo, ele exige renúncia. Exige você morrer para o seu próprio ego, para o prestígio, para o conforto. E exige amar algo maior do que a própria existência. A cidade, a verdade, até a sua própria alma. São valores que hoje soam estranhos, né? Quase antiquados. Mas que ainda são os únicos capazes de sustentar uma civilização de pé. Então Sócrates morre dizendo, sem dizer, não traio a cidade que me formou, não fujo da verdade que me habita e não nego a missão que me foi dada. E isso, no final das contas, é um tipo de amor que não aparece nas músicas pop, não aparece nos discursos de campanha. É um amor silencioso, de quem permanece fiel, firme, mesmo quando tudo parece perdido. É o amor de quem entende que existem coisas maiores do que si mesmo, que entende que há algo de bom nesse mundo e que vale a pena lutar, como diz o Samwise Gimli no Senhor dos Anéis e as Duas Torres. É nobreza em seu estado mais puro. Agora pensem no Brasil. Quantas pessoas falam mal do país, amaldiçoam a política, zombam da cultura e vivem como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o que está ao seu redor? Somos nós que fazemos a política do dia a dia, pessoal. Não é Brasília, não é alguém que é o ADM da parada toda, tá? A crítica sem enraizamento é só cinismo disfarçado de inteligência. Não adianta você criticar o seu país se você não faz nada para mudar o seu país. O que o Sócrates está ensinando aqui é outra coisa. Que a cidade só se transforma se houverem homens dispostos a se sacrificarem por ela. E que amar a pátria não é bajulá-la, é lutar pela sua redenção, mesmo que em muitos momentos possa custar muito de você, talvez a própria vida. Então, para fechar o papo aqui, o Críton é uma lição de fidelidade, coragem e hierarquia de valores. É de fato uma bofetada em qualquer relativismo barato. Sócrates ele nos ensinou que existem coisas mais valiosas que o corpo, que o dinheiro e que a própria liberdade. Como a justiça, a alma, a missão, né? A própria pátria, que aqui é sempre bom lembrar, que é entendida como, não como um aparato burocrático, tá? Mas como a terra que molda o caráter do cidadão. Como uma extensão espiritual de si mesmo e da sua própria família. E o verdadeiro herói não é aquele que vence no fim, mas aquele que se recusa a trair aquilo que é verdadeiro, ainda que tudo esteja contra ele. Você pode perder momentaneamente, mas eternamente você será um herói. Então fica aí mais uma vez a pergunta para você, ouvinte, e eu vou repetir: você morreria pelo que acredita? E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast, mais um Epstalk, tá bom? Foi o nosso 12º capítulo. Esse foi o Críton, tá? E no próximo podcast eu vou trazer para vocês o Fedro. E depois do Fedro, eu já vou partir para a República e depois eu vou finalizar, ao menos provisoriamente, toda essa questão aqui, todos esses estudos de Platão com as leis, tá bom? E se você gostou deste podcast, por favor, considere seguir-nos no YouTube, no Spotify, curtir, né, o vídeo ou o podcast no Spotify também, né, comentar, para apoiar a gente, para ajudar o nosso crescimento e também de seguir-nos no Instagram, tá? No Instagram estamos lá, @epis.talk, tá bom?
Eu vou ficando por aqui, meus queridos, meus nobres ouvintes. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.